Olá, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalu Cleide. Eu ando muito emotiva, ando emotiva e de certa forma desmotivada, de certa forma, não totalmente, graças a Deus. E ontem ou antes de ontem, eu fiz um vídeo longuíssimo, desabafei, chorei, tava sentindo tensão pré-menstrual e eu nem sabia que seria, né? Tensão pré-menstrual, não tava ligada. Depois que eu percebi que era a tensão pré-menstrual. E super emotiva mesmo, buscando emoções onde não tinha, vendo coisas onde não existiam e bem desalinhada mesmo, vamos dizer, até um certo desequilíbrio. Fiz o vídeo, falei que talvez eu postasse, talvez eu deletasse, que foi antes de ontem, hoje é 9, então não foi 8, foi 7, 7 do, do 10, que eu fiz um vídeo. E eu não tenho nem muita certeza, gente, se foi ontem ou se foi antes de ontem que eu fiz o vídeo, porque ontem o dia foi bem atribulado, bem comprometido, bem diferente da rotina, e isso antes me deixou ansiosa, me deixou chateada, me deixou nervosa, me deixou tudo que vocês possam imaginar, nem eu sei explicar o que eu senti tanto. Mas hoje eu vi que tudo acontece de uma forma preparada por Deus, né? Tudo, as emoções, as coisas que você viu que não te agradou, as coisas que você agiu diferente, que você. Enfim. E aí eu vejo que elas acontecem porque quando você não tá indo pro seu. Você não tá se desprendendo do seu ciclo, a vida te empurra a fazer isso. Pode parecer besteira o que eu tô dizendo, mas não é. Quando você breca, quando você empanca, feito jumentinho quando não quer ir pra frente, a vida te dá um empurrãozinho. Foi isso que aconteceu essa semana comigo. Esse vídeo eu deletei da galeria, mas eu não sei se tá na lixeira do celular, que talvez eu recupere, talvez eu tenha coragem de postar outra hora. Não vai ser fresquinho do dia que fiz, mas de qualquer forma vai continuar sendo fresco a qualquer data. Se eu resolver postar daqui a 20 anos, 15 anos ou sei lá quantos anos, ele vai ser fresco porque ele nunca vai ter sido estreado, né, na verdade. Se eu achar, se eu não tiver deletado até da lixeira, né? Porque quando eu fiz cismo com uma coisa, às vezes eu deleto da lixeira justamente com medo de qualquer hora eu expor. E eu tava muito emotiva, na verdade eu não sabia que eu ia chorar, comecei o vídeo de boa e acabei chorando bastante, né? Desaguando. Porque tem tempo que você tá tão seca, tão sem emoção, que até chorar é novidade na sua vida. E foi uma certa novidade. Só que depois eu descobri que, além de todas as emoções que eu estava sentindo, era a tensão pré-menstrual que estava acontecendo no meu corpo, mas eu não estava ligada. Eu contei para vocês que no mês de agosto eu já estava um pouco sentindo umas coisas diferentes, tudo estava diferenciado na minha vida. Aí setembro foi só probleminhas de saúde, contei tudo para vocês. E outubro começou só com a dor, continuou outubro com a dor nos ombros, com uns ataquezinhos tipo taquicardia, assim, o coração querendo sair da caixa, aceleradíssimo, que às vezes até me assusta. Mas daí tudo isso é uma mudança que está tendo em volta das suas energias, o que você pensa, o que você faz, como você trata as pessoas, como você é tratada pelas pessoas. Isso tudo influencia. Às vezes você diz, não, mas eu não tô guardando mágoa, não tô ligada nisso, não. Tá sim, a alma da gente se liga, o corpo da gente se liga. E a mente que você pensa que não tá guardando nada, ela tá sim. E às vezes embaralha tudo. E é isso que faz você jogar suas emoções tudo em uma coisa só, que talvez as pessoas dizem, nossa, mas que piti foi esse, né? Por tão pouco, não é por tão pouco. É tipo o que o povo fala, aí os especialistas, um tal de um burnout, né? Um apagão, assim, vamos dizer, uma coisa assim que chegou no limite e você explodiu, vamos dizer assim. Tava enchendo, todo dia você começa a encher um balãozinho, quando você começa a encher um balãozinho, mas se você continuar, se você não parar de encher, o que, é que vai acontecer? Pô! E assim também é a sua vida. Se você continuar se espremendo, continuar empurrando com a barriga, uma hora vai acontecer um negócio, né? Pode ser bom e pode ser ruim. E pra mim foi bom e foi ruim. Foi ruim na hora, porque eu me estressei. E foi bom agora que eu percebi que a gente começa a colocar as coisas nos pratos limpos, né? E vai deixar uns mal-estar, não tem jeito para não deixar, porque quando você começa a organizar as coisas, quem está acostumado em ficar ali, ó, e mexer com ele, com aquela situação, vai estar um pouquinho de mal-estar. Mas depois tudo se ajeita, tudo se resolve, todo mundo se entende, que é assim a vida, né? Chega, você se estressa, passa do limite, se precisar pede desculpa, se não achar que deve pedir desculpa, vai levando.
E a vida é cheia de altos e baixos, e que bom que seja assim, porque quando ela fica rotineira, desagradável, quando ela fica aquela mesmice, ela também fica sem gosto, sem sabor, sem qualidade, sem cor. Então, é a mudança de rotina, é a mudança de vamos dizer, mudar a rota, né? Quando você vê que a rota até aqui já deu, sabe? Quando tá no limite, que acabou, você já deu tudo que tinha que dar, as pessoas também já começou a entender que ali não tem mais nada e você tem que mudar o jeito, o clima, o ambiente, você tem que fazer uma mudança. A vida é assim, ela é uma mudança constante. A vida não... Você fala rotina, mas um dia não é igual ao outro, nunca será. Sua mente, seu pensamento, o que você viveu ontem, a gente chama de rotina porque a gente acostuma naquele, né? Tomar café, tomar seu banho, tomar café, começar a vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vou pro trabalho, levar as crianças na escola, buscar as crianças na escola. Você acha que isso é uma rotina, mas a vida não é só isso. Se você observar, todo dia tem uma mudancinha, ou no seu pensamento, ou uma coisa que você aprende, ou um livro que apresentam para você, que você acha, nossa, eu deveria ter lido esse livro na minha adolescência, ou da minha infância para adolescência, ou na minha juventude, e eu só conheci agora. Que bom que você conheceu ele agora, que ele fez uma retrospectiva de tudo e que ele foi um influenciador para você mudar, para você melhorar, para você chamar os hormônios bons para a sua vida. E eu tenho vivido coisas que eu sonhei. Aí eu sonho, é aquele castelo, aquela coisa linda, parece que você vai... O sonho parece um glamour, parece só luz, só aplauso, só uhul. E na verdade não é. O sonho tem um percurso onde você se cansa, onde você chora, onde você se estressa, você acha que é melhor desistir. Mas depois algo maior, que se chama aquela ardência, quando você tem um desejo que arde dentro de você, você chora, você cai, você pensa que não vai levantar, mas aquele desejo ardente te levanta. Porque é isso que tem que ter na vida, desejo ardente. Se for só um simples desejo, a gente não aguenta apanhar, a gente não aguenta ser trapaceado, a gente não aguenta ser enganado. Então você acaba desistindo de tudo. Mas se você tem um desejo ardente para realizar suas coisas, seus projetos de vida, seus sonhos, aí você tem força sim. E antes de tudo, de ter desejo ardente, deixa eu te dizer, quem nos transforma, quem nos faz ardente nessa vida é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o que tudo pode, que tudo criou e que nada é impossível para Ele. Quando você colocar isso na sua cabeça e aceitar como uma lição de vida, você vai começar a ter sim os burnout, você não vai escapar dos seus dias que você vai ter que gritar, ou que você vai ter que chorar, ou que você vai ter que dizer não aguento mais, pronto, vou desistir. Mas tem alguém, pode ser até alguém que seja a tua frustração, que vai chegar pra tu e vai dizer assim, não desista dos seus sonhos. E você vai dizer, hã? Você vai tomar um susto, você vai dizer, nossa, mas eu acho que você tá torcendo contra, você tá dificultando meu sonho, você tá impedindo de realizar meu sonho. E de repente, quando eu caio, quando eu esmoreço, você vê aquela pessoa que você achava que era um empecilho, que é uma frustração, que é uma dificuldade no seu caminho dos seus sonhos, ele chega e diz, acredite em você, continue acreditando, não desista do seu objetivo. E você fica assim, pô, será? Essa pessoa tá, né? Você acha até que tá louca, né? Que você tá louca? Você tá o tempo todo ali me espremendo, me dificultando minha vida, dificultando meus degraus, me derrubando quando eu subo um degrau, e de repente você vem e você é o motivador, você diz, continue caminhando, a estrada é difícil mesmo, mas já teve dias pior que hoje, então eu acho que você dá conta, e isso é muito gostoso. E foi isso que aconteceu. No meio desse tumulto todo, eu recebi um empurrão de quem parecia estar me empurrando para trás, e esse empurrão me levantou, me reergueu, por Deus primeiramente, e porque a gente cai assim numa realidade, tipo assim, você tá muito fora da realidade e de repente você acorda, né? Alguém te abala e diz, ei, como assim que você vai se fraquejar, vai se entregar? Então, é o que eu tava dizendo a vocês, parecia um sonho, depois já virou um pesadelo, mas depois tudo se acalmou e o sonho continua sonho, talvez não com o mesmo gosto, agora tá com gostinho de amargo, né? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer mesmo? Ou eu vou ser esbarrada a qualquer momento? Tudo isso a gente pensa, mas tem uma coisa certa e segura que eu já disse a vocês, que é a ardência do seu desejo. É colocar o Deus, o Rei dos Reis, o que constrói, o que tudo faz e pode fazer, e que nada, nada, nada é impossível para o nosso Senhor. E acreditando nisso, você chama Ele para possibilitar você na sua caminhada que está parecendo impossível. E eu não vou conversar muito hoje, porque na verdade eu estava me sentindo despenteada, estava me sentindo inchada, diferente,
Mas depois eu me aceito assim, eu falei assim, não tô tão assim. Daí os cabelos tá melhorando, gente, eu tô tratando, tô hidratando, já comprei uns 3 tipos de creme diferentes pra ver se consigo botar ele pra ficar mais hidratado, sem precisar daqueles negócios de alisamento que eu tô evitando, né, de fazer isso. Enfim, mas mesmo assim, de repente eu falei, pô, ó, hoje, hoje eu já escrevi essa página aqui, isso é desabafo, viu, gente? Você tá falando com Deus. Já escrevi deixa eu ver se eu escrevi mais. 2 páginas. E algumas assim, que eu vou respondendo, vou fazendo isso, vou rabiscando, fazendo coração, que a minha vida é isso, é emoção, é vida, é amor. Eu não sei falar de outra coisa se não for do Criador, da criaturinha e da vida acontecendo. E que a vida tem os dias difíceis e que nem toda rotina realmente é uma rotina. Caia na real para compreender que nem toda rotina, se você botar na sua cabeça que você vive uma rotina, acordo, faço a mesma coisa, vivo a mesma coisa, não é. Um dia não é igual ao outro, aquele dia já passou, você está vivendo outro. E quem pode mudar sua rotina, além do Senhor Deus, você também. Você pode, se você não dançou ontem e você quer dançar hoje, uma dancinha vamos dizer, de 20 minutos, meia hora, ou se você gostar da dança, você fique 1 hora ou mais. Mas você pode mudar sua rotina, pode sim, mesmo que você tenha tudo isso que você fala para fazer. Às vezes, é junto com aquela mesma rotina, naquela mesma situação, que você vai melhorar o dia com aquela dancinha. Ou com uma oração, se você não faz todo dia, mude o horário, faça naquele horário diferente. É isso que quebra a rotina. Ah, se você toma todo dia café com leite, tome hoje só o leite puro. E mais tarde tome um cafezinho preto. Isso é uma mudança de rotina para o seu corpo, para você, para a sua mente. São pequenos detalhes que a gente muda e muitas vezes mudamos sem perceber. Aí a gente fala, vive numa rotina. Você não vive nessa rotina que você pensa. Os dias, o trabalho é o mesmo, o caminho é o mesmo, mas deixa eu te dizer, tem dia que você pode chegar no mesmo trajeto e não passar na mesma rua. Se você quiser mudar uma rotina disso, comece a passar por outra rua, comece a ver pessoas diferentes, dar bom dia para outra pessoa diferente. Isso é um pequeno passo para uma mudança de rotina. Os dias não são iguais. E talvez você passe naquela rua todos os dias, mas talvez você não vai ver as mesmas pessoas todos os dias, você não vai encontrar elas nos mesmos horários, talvez alguém já foi recolhido naquela rotina, enfim. Não fique parado dizendo que sua vida está uma rotina, né? Que, não sabe. Eu ando dizendo que eu não estou gostando de sair. Quem sabe eu acorde amanhã com vontade de não ficar em casa, de sair. De sair mesmo, sabe? Sair sem destino, sair para ir para uma loja, sair para ir passear, sair para ver alguém. E a gente pode fazer isso, a gente pode fazer esse esforço por a gente, já que a rotina está te botando para ficar com a mente cinzenta, né? Com a mente escura, com a mente sem brilho, vamos dizer assim. Então começa a mudar, começa tu mesmo a fazer uma mudança na tua rotina. Se você começa só a escrever, você escreve carta para Deus, começa a escrever uma carta para um anjo também. Fala com o anjo. Não se sinta que você está desprezando o nosso Senhor, o nosso Deus. Até porque você tem que pensar de uma forma tão bonita que Deus te criou. Deus criou os anjos e Deus criou os santos. Aí você diz, eu vou pedir para os santos. Se eu posso pedir diretamente para Deus? Pode sim, você pode pedir. Você pode fazer um contato sim com os santos, com os anjos, com os arcanjos de Deus, porque foi Ele que criou. E para alguma serventia tem as criações divinas, né? E é para isso, para você ter terapia, ter diálogo, ter conversa com Deus e com os santos e com os anjos. Eu acredito muito nisso. E quando você começa a dar licença para essa limpeza e deixa uma certa forma intelectual entrar em você também. Você acha que não chega a ser pedagógico você estudar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Intelectual, não é, a Bíblia pode ser um psicólogo aí que você tem gratuito e o melhor, porque todos os psicólogos, eles tiram o livro, a Bíblia, ele é um ensinamento de toda a vida. Nós todos vivemos a história da Bíblia, querendo ou não querendo, os que acreditam e os que não acreditam. Somos educados por pessoas que foram educadas biblicamente falando. Então, o livro mais antigo, o livro mais conhecido, é de lá que tiramos os mais lindos versículos de fortalecimento para a alma, quando estamos desapontados, infelizes, tristes, desmotivados, um versículo anima, um versículo levanta, né? Então é isso que eu digo, o intelectual é isso, é você andar em paz, é você abrir sua mente para conversar. E
Começar a compreender também quando as coisas estão se terminando, quando elas não dão mais certo, para você não se apegar. E eu tô dessa forma. Antes eu ficava assim, me segurando. Não, eu prefiro ficar aqui aguentando, né, às vezes coisas e pessoas que não cabem mais no seu convívio, e você fica ali se apertando, se humilhando e se rastejando para você se manter num lugar que você não vai mais fazer sucesso, que pelo contrário você vai começar só a ter queda, né, se reprimindo, caindo, decaindo, adoecendo. Então, eu acho que o desapego vem de quê? Da sabedoria. Você tem que ter um conhecimento, uma sabedoria para você saber que vai doer um pouquinho mudar daquele lugar, porque você está acostumado. Mas quando você entrar naquele outro lugar, você vai ver um leque assim aberto de pensamentos e glórias e coisas maravilhosas que você vai conhecer, vai tomar conhecimento, vai viver. E você vai ver, pô, eu tava apegada. Se eu tivesse vindo pra cá antes, eu tinha resolvido muitas coisas e tinha vivido muito melhor esses dias que eu me entreguei ao apego. Então, a gente tem que desapegar de maus costumes, desse negócio de ter rotina. Ah, rotineiro. Tenho que, acordei, tomar café, lavar os pratos, varrer a casa, limpar os banheiros. Não. Vai ter um dia que você pode estar com tudo organizado e você pode mudar essa rotina, vai fazer uma caminhada, vai ouvir os pássaros, vai ver pessoas lá do lado do oeste, né? Vai pro lado do oeste, depois você vai tá fazendo caminhada? Caminha para cá uns tempos, para o lado depois vai pro pôr do sol, pro nascer do sol, muda teu caminho de vez em quando, não faz uma rotina, você pode mudar, isso melhora a sua mente, essa mente cor de cinza começa a ficar colorida, brilhante, começa a se abrir, começa você ver novos horizontes, você começa a se fortalecer, né? E começa a ver a vida de outra forma. Eu não estou acomodada. Muita gente me olha e diz assim, tá acomodada, ela não está fazendo nada. Eu estou sempre estudando, gente. Sempre, sempre, sempre. Eu, tanto a Bíblia, eu nunca fico. Se eu passar 2, 3 dias sem ler a Bíblia, eu passo às vezes. Não vou mentir, mas mais que isso não. Se eu abro pelo menos um pouquinho, porque tudo é novidade. Nem sempre eu abro no mesmo livro, nem sempre eu quero ver o mesmo livro. E tudo isso preenche você, dá força para você, é uma vitamina para sua alma. E eu não sei se você não gosta não tem uma Bíblia, não quer ler um pouquinho da Bíblia, você compra livros, né? Livros que lhe emocione, faça você viajar sem sair do lugar, porque tem livro que te leva em lugares inacreditáveis que você nunca viu, você nunca imaginou, através de um bom livro, né? E escolha o que você gosta de fazer, mude. Se você está indo só para a academia e você acha que essa rotina está meio cansativa, vá um dia uma caminhada diferente, né? Tire um dia na semana para ir uma caminhada. Eu não estou fazendo, pretendo fazer. Minhas caminhadas eu estou com um tipo de uma preguiça. Hoje eu vou fazer uma caminhada, mas é diferente. Vou com a minha irmã em um louvor lá em cima, é longe, é um pouquinho longe, acho que nós vamos caminhando justamente para isso, porque vamos buscar preencher nosso espírito, né, renovar, ouvir coisas novas, louvores do momento, né, daquele momento, daquela sinergia, e vamos estar caminhando, né, que vai ajudar também para o nosso corpo. E estou pronta para isso hoje, se Deus me permitir, estarei louvando ao Senhor mais tarde com a minha irmã Edna, né? E é sobre isso, sobre você não se esquecer quem você é. E quando tiver um burnout, um cansaço mental, uma explosão dessa na sua vida, não se desencante por ela. De vez em quando os burnouts têm que acontecer, que é para mudar o seu comportamento, o seu modo de ver a vida e o seu cuidado com você mesmo, com sua mente, o que você importa para dentro dela. Se você não já tem sua vida, você não já tem suas coisas para fazer, não já tem seus projetos para destrinchar, o que você tem que estar trazendo? Todas as coisas dos outros lá que não tem nada a ver, que não vai mudar a vida da pessoa, não vai. Se for mudar, se você for fazer alguma coisa por alguém, faça. Tá podendo dar uma ajuda a alguém? Dê, de alguma forma, isso é muito bom. Mas se você não pode ajudar, não pode resolver a vida da pessoa, evite até de estar participando muito para você não importar, como eu, que tenho mania de importar a dor de todo mundo para dentro de mim, depois eu não aguento. E aí eu fico parecendo que eu não tenho sabedoria, que eu estou desequilibrada. E graças a Deus são coisas de momentos, mas só que a gente tem que estar atenta, né? Que às vezes uma coisa de momento pode estragar a vida, pode estragar uma vida inteira, ou a vida de alguém. Então, o equilíbrio é uma coisa divina, uma coisa de Deus, e você tem que buscar noite e dia o equilíbrio mental, espiritual, o equilíbrio moral, o equilíbrio de paz interior mesmo. Que isso a gente tem que correr atrás, tem que se motivar, tem que estar... Quando você vê que você tá querendo atropelar muitas vidas, né? Atropelar, porque quando você desequilibra, você está atropelando tudo. Você sai sem direção e acelerando. Isso é muito terrível. É isso que eu sinto, o tal do burnout, o tal quando você dá o cansaço mental, quando você
Tá vendo que você tá perto de você ter um esquecimento de quem você é, o que você faz, como você sair dali, o que você tá a ponto disso, você tem que começar a desacelerar. A gente percebe, só que o ser humano vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, até a hora que fica esse desastre que eu disse. Sem direção e acelerado. Isso é trágico. Então, nós temos que estar nos cuidando da nossa mente, né? Não deixando as pessoas abusivas nos usar demais, a gente pode estar afastando delas, né? Tem casos que você é um prisioneiro de alguém abusador, mas se você achar uma brecha, fuja. E se você não achar uma brecha física, ache uma mental. Se apegue mesmo com a verdadeira fé que você tem em Deus, que eu já lhe disse, que Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele faz tudo e não tem nada. Não tem nada. Aquela coisa que você acha assim, não, isso não vai acontecer na minha vida, porque não dá para acontecer. Dá, porque Deus é Deus de um impossível. Se você acredita em Deus, você sabe que dá para fazer. Inclusive milagres no seu corpo, inclusive milagres na sua mente, inclusive milagres na sua saúde mental, espiritual, na sua vida moral, né? Que é obrigado que a gente esteja cuidando de tudo, porque quando você deixa as coisas desalinhadas de um canto, ela sempre vai fazer sinergia com outra, desalinhando outras. E é onde você começa o eixo não rodar. É como se quebrasse uma pecinha e tudo desanda, tudo para. E é onde tem o desastre, onde tem o tal do burnout, né? Que é aquela pancadão, aquele estouro, aquela explosão, onde pode ser só um aviso para você melhorar, mas pode ser uma fatalidade. Por isso que devemos estar cuidando para não acontecer esse momento trágico, esse momento absurdo, né? Esse momento de pavor, do fim, né? Porque quando sua mente avisa que você não está mais aguentando, você começa a desacelerar. Mudar um pouco a rotina, mudar um pouco o jeito de falar, o jeito de agir. Se for preciso, muda a estrada, viu? Aquela você caminha todo dia por a mesma. Por favor, faça um percurso diferente. Vá por uma estradinha diferente. Não é atalho. É só mudar a rota para que você comece a ver outras. Se nesse caminho não tem árvores, talvez nesse tenha. Mas ele vai chegar no mesmo ponto, né? Porque vamos dizer que é assim. Aqui, esse me leva para essa estrada. Esse já é bem diferente, mas me leva para o mesmo lugar que eu vou. Eu posso de vez em quando ir por aqui e por aqui. Isso para você não botar na sua mente que você tá fazendo o mesmo. Aliás, eu vou te dizer, eu tô fazendo isso, eu tô indo só por aqui, só por aqui. A sua mente aceita de uma forma tão estranha que eu tinha que voltar por a outra para passar numa farmácia e eu esquecia todo dia porque eu tava ligada no automático, só aquela lá. Eu tinha que passar na farmácia para pegar meu remédio, minha encomenda, que eu fiz o pedido, mas eu só queria passar por aqui porque o meu cérebro já saía ligadão, não se lembrava mais de nada, eu só lembrava que tinha que pegar essa reta e vir para casa. E hoje eu me dei conta disso, que eu tenho que começar a andar um dia por aqui, um dia por aqui, não fazer uma rota, meu caminho no automático, não dá. Isso é com tudo na vida, é com seu amor, é com seus filhos, você tem que ter um dia novo, um dia para você falar coisas boas, um dia para você, sabe? Se você falou alguma coisa que feriu ontem, vamos tentar melhorar, né? O que você disse ontem com uma palavra mais confortável, algo que dê mais esperança àquela pessoa que você desanimou hoje, como aconteceu comigo, que eu achei que a pessoa estava me empurrando de degrau abaixo e de repente quando eu disse eu não aguento mais, aí aquela pessoa que eu achei que era contra, ela pega e diz, você vai dar conta, é possível, não desista dos seus sonhos, não desista do seu objetivo, é difícil mesmo, mas já teve pior. Então isso, gente, é uma lição de vida e só Deus pode fazer isso, é um Deus que para mim, para aquela pessoa, era o do impossível de falar aquelas coisas, mas Deus botou para falar. E isso muda tudo. Isso muda como você vê as coisas, muda o brilho da vida, clareia mais, tudo que estava escuro, que você estava querendo achar uma lâmpadazinha para você clarear, para você ver por onde você passar, clareou, raiou, o sol raiou, brilhou tudo e tudo acontece da melhor forma. Deixa o sol raiar na tua vida, meus amores, deixa o sol raiar na tua vida, plateia linda, maravilhosa. Não se entrega a viver no automático. Não se entrega, é muito ruim. Eu tô dizendo por experiência própria. O que eu falo aqui não é que ninguém me contou, não é que eu li nos livros, é minha vida, é o que eu sinto, é o que eu vivo. É um exemplo de vida e o que pode melhorar é isso. E eu não venho pra cá toda vestida de blazer, nada eu tenho. Até tenho se eu quisesse fazer cenário, mas às vezes eu tô com vontade de falar com essa simplicidade de alma mesmo, com meu pijaminha, com meu jeitinho de estar aqui dentro de casa. Mas a minha alma tá vestida, sabe? Sabe, ela tá vestida com a melhor roupa. Aquela roupa que a gente chama roupa de gala, roupa de você ir lá pro Oscar, é isso. Eu me sinto vestida dessa forma, me sinto preparada dessa forma interiormente.
E isso é o que importa. Às vezes você veste uma roupa toda brilhosa, bonita, maravilhosa, mas por dentro você não está conseguindo ser aquilo que você vestiu, né? Pelo contrário, você nem conhece aquilo que você vestiu. Então, vista primeiro seu interior, sua alma, seus pensamentos, seu intelecto, sua sabedoria que Deus te deu. Você não é desprovido de sabedoria porque Deus nos prepara para isso. Deus preparou todo mundo com aquele tudo organizadinho, esse computadorzinho feito por Deus, natural, né? Que não é um computador, nosso cérebro, nossa cabeça, onde tem nossos neurotransmissores, onde geramos nossas histórias, nossos contos, preparamos cenários maravilhosos para viver e também, às vezes, preparamos cadeias para nos prender aqui dentro desse. Mas, por isso que eu estou dizendo, busque sabedoria, busque força em Deus e põe esse versículo na sua vida, que Deus é o Deus de todas as coisas, que criou todas as coisas, o Criador do universo, o que nada para Ele é difícil, tudo para Deus é possível, não tem nada nessa vida para o Senhor Deus impossível. E se não tem nada impossível para Deus, se torna que quem acredita nele, quem é herdeiro dele, pode pedir para acontecer, porque com a fé que você tem no Criador, vai acontecer. Amém? Tchau, tchau. Se eu achar o outro vídeo que eu falei pra vocês, que eu tava muito abalada, muito emotiva, muito isso, muito aquilo, eu posto. Se eu deletei é porque não era pra ir pra tela, não era pra ser estreado. Deus abençoe a todos e tudo de bom pra nós. Amém.